Nós recebemos a partir de agora, aqui no Tom Maior, a nutricionista Poliana Reis. Poliane, boa tarde, seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Quem também participa deste bate-papo conosco aqui no Tom Maior é a nossa parceira do Sistema Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Lívia, boa tarde. Oi, Jéssica, bem-vinda novamente aqui às tardes do Tom Maior. Um grande abraço para você que está aí no estúdio, a Paloma e toda a equipe do Sistema Sagres. A Poliane, que está aqui conosco para esse bate-papo fantástico, Poliane, que isso é um assunto muito sensível, né? E aí, Jéssica, quero deixar também um abraço para os ouvintes, telespectadores, internautas do Sistema Sagres. Vamos começar então a falar sobre esse assunto. Todo mundo aí pode participar também pelo nosso WhatsApp, mandar a sua pergunta ou interagir também na nossa live. Você que está acompanhando aqui o Tomar, você engordou durante esse período de pandemia, então fica ligadinho aqui com a gente. Poliane, para começar aqui esse nosso bate-papo, né, nós sabemos que a pandemia trouxe ali o isolamento, né, ansiedade também, as pessoas tiveram de lidar com o luto. Explica pra gente como que funciona, né, como esses sentimentos, esse lado emocional, ele afeta de fato a nossa alimentação. Então, as emoções estão totalmente ligadas, né, à alimentação. Desde quando somos crianças, nós vemos isso e muito das vezes a seletividade alimentar da criança, do adolescente, também pode estar ligado a essas emoções. Né? Quando a gente tem um ambiente complicado em casa, na hora das refeições, né? A gente já tem um reflexo aí emocional em relação a essa alimentação. E na pandemia não foi diferente disso, né? A gente viveu um caos, né, generalizado e não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, estávamos preocupados, né, com a doença, era um mistério, não sabíamos quase nada sobre a doença, como ela agia, como poderia ser curada. E com essa preocupação toda, nós descontamos em alguma coisa, né? E nós descontamos em comida. Eu digo muito que nós comemos nossas emoções, porque é uma verdade, né? Quando a gente desconta, quando a gente usa a comida como refúgio, a gente está usando disso, né? Usando da comida para compensar uma emoção. E durante a pandemia, infelizmente, foi para compensar um problema emocional, vários, né? Multifatoriais aí. Mas a ansiedade, né, a preocupação, a tristeza, a ansiedade em relação às finanças, como, né, estava tudo muito instável, então nós descontamos muito mesmo na alimentação. Jéssica? Fica à vontade, Lívia. Eu queria pegar carona numa frase que a Poliane disse, que eu achei bem forte, né? A comida como um refúgio das emoções. Então, Poliane, eu posso partir do princípio que se a pessoa conhece melhor as suas emoções, tenta trabalhar suas emoções, a tendência de ela não usar a comida com esse foco é grande e com isso ter um corpo mais saudável, um corpo mais magro, que seja, se for essa a questão, né? Porque a gente está falando não é de obesidade só, mas é a comida como algo, o escape, né? Então, se ela se apropria das suas emoções, ela tende a ter um outro comportamento? Com certeza. Quando a pessoa ela tem a consciência, né, do controle ali das emoções e ela canaliza as emoções para outros refúgios, nós desfocamos então da comida. Então, nós temos o exercício físico como uma das formas de, né, desfoque, temos a leitura, ouvir uma música. Tudo isso era possível, né, durante a pandemia. Claro que não tinha como passear, fazer viagens, coisas que nós usamos também como refúgio. Mas
outros hábitos poderiam ser inseridos, como leitura de livros, às vezes, que estavam lá esquecidos, né, abandonados. Muitas pessoas fizeram alguns cursos, né, participaram de muitas coisas online, e é também um dos refúgios. A dança, a atividade física em casa, era possível várias saídas, mas o que é de mais acesso, né, e é uma das coisas que causa mais prazer, é a comida. Então, é onde as pessoas mais focaram. Poliane, no início da nossa entrevista, né, a Jéssica trouxe aqui que 52% dos brasileiros que foram entrevistados afirmaram que engordaram durante a pandemia. Isso é mais da metade da população. Eu queria saber também se essas mudanças de hábitos, né, que a pandemia trouxe pode gerar também o oposto. Pessoas que têm uma relação negativa com a comida de não se alimentarem ou até perderem peso. Tem sim. Nós vivenciamos extremos, né? Nós vivenciamos a compulsão alimentar, esse descontrole alimentar, de querer realmente descontar toda a tristeza, o desespero, a ansiedade na comida. E também temos o extremo, que é a inapetência, né? A falta de comer, a falta de fome. Temos também. Então, depende de cada pessoa, depende de cada histórico. Tá? Tivemos muitas pessoas também que perderam peso, que tiveram depressão e tiveram ansiedade também, e ao invés de comerem muito, ficaram sem comer. E quando a gente fala de extremo, falamos então de problema, falamos de falta de equilíbrio. Então, nós podemos ter doença tanto em um extremo quanto em outro. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a nutricionista Poliane Reis. Poliane, para quem deseja, então, manter um equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio, o que fazer para ter uma alimentação balanceada e equilibrar também com o lado emocional? Qual é o caminho? Então, eu indico muito, né, o trabalho multiprofissional. Eu acho que nós precisamos de terapia, nós precisamos de ajuda de outros profissionais. E se você não sabe o que comer, né, qual a melhor estratégia, procure um nutricionista. E se está descontando muito, se está nesses extremos que nós comentamos, procure o profissional, o psicólogo. E se houver, né, mais sintomas, mais sinais, e se achar necessário, também um psiquiatra. Porque nós ainda temos muito preconceito em relação a esse profissional, mas nós temos pessoas incríveis que podem nos ajudar, achar esse equilíbrio, tanto emocional, e às vezes, quando está muito descompensado, precisamos sim de um medicamento para chegar ali no lugar e depois dar continuidade só com terapia e a nutrição. Poliane, só corrigindo aqui rapidinho, 52% das pessoas entrevistadas, né? Não 52% da população brasileira. Paloma, eu queria perguntar aqui para a Poliane, quando a gente fala em alimentação consciente, parece que o cérebro já liga assim com privação. Eu não vou poder comer o que eu gosto. E isso é um enredo mental, né, Poliane? Isso não é real, porque alimentação... Então, a minha pergunta é, a alimentação consciente cabe espaço para as coisas que não são tão saudáveis nutricionalmente, mas que eu gosto? Por exemplo, me agradar, que mal há nisso, né? Me agradar comendo uma coisa mais engordativa, assim, mais, né, gordurosa, ou sei lá, doce demais. Mas assim, parece que é um pecado nisso. Então a nossa cabeça já fica preventa e fala, não, se a alimentação saudável e consciente é privação. Como é que a gente trabalha essas ideias, assim, faz essa desconexão, né? É por aí esse trabalho? Olha, eu amo a nutrição porque ela deveria, na verdade ela né, equilibrada. Né? O símbolo da nutrição é a balança, mas não é a balança aquela que põe medo, né? Aquela que todo mundo quer correr dela, e sim é um símbolo de equilíbrio. Infelizmente, hoje as pessoas, elas tornaram a nutrição terrorista, sabe? Impositiva, ditadura,
que tudo que é gostoso não pode comer, tudo que é gostoso, né? Tem um meme aí na internet que fala, gostou, tem que cuspir, porque você não pode comer. Isso é um absurdo, sabe? Porque as pessoas estão aterrorizadas em fazer tantas dietas e tantas restrições e elas não aprendem a comer, né? E se você passa um longo período de tempo comendo de uma forma, não é fácil uma mudança. Então, às vezes, quando a gente fala assim, vamos tentar reduzir algo, a pessoa já liga a corte, a proibição. Mas, na verdade, não é isso. É saber equilibrar. E tem uma frase incrível de uma grande referência na nutrição que fala o seguinte: quem come bem, come de tudo. Ou seja, se você tem uma alimentação equilibrada, se você tem bons hábitos, você pode sim comer coisas que são mais engordativas, que tem mais gordura, que tem mais açúcar, porque é isso. Se você, na maioria do tempo, tem uma alimentação equilibrada, por que não um brigadeiro de vez em quando, uma pizza, um sanduíche, uma bebida alcoólica? Inclusive, as pessoas também exageraram muito, né, na bebida alcoólica na pandemia. Houve um crescimento absurdo de consumo de bebida alcoólica, né, para essa compensação também. Justamente porque o cérebro ele liga bebida e comida com prazer. Então, se gera prazer, né, a minha mente quer mais e mais e mais. Mas nós precisamos buscar esse equilíbrio através de ajuda e de bons hábitos todos os dias, porque a mudança não é rápido, né? Não é virar uma chave assim da noite para o dia. Precisa ser devagar, todos os dias uma mudança. No consultório, eu indico muito trabalhar mesmo progressivamente. Se você consome refrigerante todos os dias, vamos reduzir para 4 vezes na semana? Aí a pessoa fala, nossa, mas 4 vezes ainda posso? Pode, porque está progressivo, né? Ainda é devagar essa mudança, até a gente chegar naquele mínimo que é o mais saudável. E isso é com todo tipo de alimento, né? Estudos alimentares são realmente confirmados. O que a pessoa ela pode fazer? Às vezes a gente costuma buscar ajuda na internet, né? E acha aquelas dietas milagrosas ou como parar a compulsão alimentar em 2 passos. Qual que é o risco da gente procurar essa ajuda na internet dessa forma e qual também que é o certo da gente fazer quando a gente identifica que não está ok, a gente não está bem, a gente precisa de ajuda? Infelizmente, hoje nós temos pessoas que não têm essa responsabilidade em relação à alimentação, né, em relação à nutrição. E a pessoa coloca a experiência dela ali como uma verdade absoluta, como algo engessado. Por exemplo, não comam pão francês, porque isso é um veneno. Calma aí, né? Até onde eu não posso comer, até onde eu posso, deu certo para você, mas para mim pode ser que não dê. Então, essas pessoas, elas esquecem, né, que a alimentação ela é 75% ali da sua energia, da importância ali ao longo do dia. Nós fazemos refeições várias vezes ao dia. Então, as pessoas, elas buscam na internet em fontes que, infelizmente, às vezes não têm essa responsabilidade. E a nutrição ela é totalmente individualizada. Mesmo que eu pegue pessoas parecidas, né, em termos de físico, de rotina, às vezes ele tem um histórico, ele tem uma genética muito diferente de um do outro. E isso faz toda a diferença. Então, o mais correto é procurar um profissional da área, né, de preferência um nutricionista mesmo, que entende de alimento, das estratégias corretas para você, o porquê, quando, se você tem algum problema de saúde, qual interferência que eu preciso ter com algum alimento, e isso é só com um profissional, né? E não em qualquer canal aí de comunicação que, infelizmente, traz essas informações muito errôneas.
Poliane, nós estamos falando aqui sobre esse ganho de peso, né, durante a pandemia, mas também queria falar a respeito do outro lado, né? Há pessoas que perdem peso, né, quando estão ali com alguma ansiedade, algum problema emocional, elas simplesmente param de comer, perdem o apetite. Por que é mais comum, então, a gente falar, né, e ver pessoas ganhando peso do que ao contrário, que é a perda de peso? Justamente porque a mente ela está ligada ao prazer, né? O prazer está ligado à comida. Então, a maioria das pessoas se refugiam na comida. E a gordura e o açúcar são substâncias que a gente chama de palatáveis, ou seja, ela tem uma grande afinidade, são substâncias que têm muita afinidade pelo nosso paladar, né? E vice-versa. Então, as pessoas não querem comer um brócolis, uma cenoura, né? Não quer se refugiar nesses alimentos que têm pouca gordura e pouco açúcar. Muito pelo contrário, né? Senão, o ganho de peso não seria dessa forma, né? Mas a caloria, o excesso de caloria, ele traz esse prazer, traz energia e aumenta hormônios do bem-estar, como a serotonina, a endorfina. E a mente fica condicionada a esse prazer, né? Então, se a pessoa comer um chocolate, se sentiu melhor, quando ela tem uma tristeza, uma depressão, ela vai buscar novamente aquele recurso que trouxe prazer a ela. Aumentando esses hormônios, né? A nossa mente entende só dessa forma. Houve prazer no chocolate, é o chocolate que eu quero. Isso se torna um vício, porque ela vai fazendo repetidamente. Por isso que é muito importante buscar esses outros refúgios, né? Como eu falei inicialmente, sobre atividade física, ouvir uma música, conversar com amigos, buscar outras fontes de prazer para não focar só na comida. Porque a sua mente, né? Nossa mente ela é uma máquina e ela é totalmente condicionada. Então, se você tem várias fontes de prazer, você é capaz de raciocinar, você é capaz de pensar, peraí, né? Não vou exagerar nisso aqui. Não vou buscar essa comida agora, eu posso buscar outras coisas. Então, esse ganho de peso é justamente porque as pessoas elas não têm essa consciência que podem ter outras fontes de prazer. Poliane, mas o que acontece então com a nossa mente no caso da pessoa ali perder o apetite, né? Porque há situações em que estamos tristes, que a gente vai, claro, descontar ali na comida, né? Nessa questão que você está falando do prazer que o alimento dá, em alguns alimentos, mas em algum momento de tristeza também, que simplesmente a gente fica sem fome, né? Perde o apetite. Nessas situações, o que acontece com a nossa mente? Olha, a gente precisa estudar muito mais aprofundado em relação a esse indivíduo, porque com certeza ele tem um histórico ali em algum momento em que, num momento de preocupação extrema, um momento de ansiedade extrema, houve uma restrição. Então, como eu posso explicar? Ele lembra inconscientemente, não é que ele lembra da situação, mas inconscientemente a mente dele se liga a essa situação que já aconteceu, que às vezes ele nem sabe explicar, mas que já aconteceu e acaba ficando ali sem fome. Ou é uma maneira também de chamar atenção. Então, assim, é muito individualizado. Tem pessoas que vão chamar atenção, né, ficando sem comer. Ah, não, dessa forma, né, tal pessoa vai me observar, tal pessoa, né, vai me procurar. Então, depende muito do motivo também, né? E, é claro, tem questões fisiológicas também, né? Às vezes, a gente fica muito nervoso e acontece de termos um desconforto intestinal, até mesmo uma diarreia, isso acontece bastante. Então, uma resposta fisiológica em não consumir alimentos também acontece por isso, por essa questão intestinal. Então, temos muitos fatores que podem acontecer. Jéssica. Oi, Lívia. Tem algumas linhas na psicologia, né, que nos mostram que os distúrbios alimentares, seja para um extremo, para outro, como os dois que você colocou,
tem a ver com a fase da oralidade, né? A fase do desenvolvimento infantil da oralidade, que é o do sugar, né? Então, é quando a criança está lá no peito da mãe, toda essa fase inicial da nossa nutrição, da nossa constituição, desse sentido de estar no mundo, né? Então, assim, isso para a pessoa fazer uma investigação sobre isso, do aspecto psicológico, precisa visitar essa história, precisa ver, fazer contato. Às vezes houve traumas, né, Poliane, muito sérios. Às vezes não houve traumas tão evidentes, mas a pessoa absorveu, né, uma memória e criou uma memória difícil. Então, como a Poliane disse, é muito individual, mas que, em termos gerais, né, tem a ver com a oralidade, que é a nossa fase primeira do desenvolvimento humano, né, lá atrás, é um caminho a ser seguido, né, Poliane? Isso mesmo, exatamente. Poliane, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima. Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Foi ótimo estar com vocês. Estou à disposição. Conversamos aqui no Tom Maior com a Poliane Reis,